Senhoras e senhores, chegamos! Sejam bem-vindos ao Mundo Nocaute, o programa Muita Treta do Canal 9, TV Cidade, aqui de Marília, o seu programa predileto. Então, chama o pessoal de casa, chama a família toda, que hoje o nosso programa, como sempre, tá imperdível. Sacode a poeira, toma proteína, cê é louco, hein, cachoeira? Hoje o bicho vai pegar. As entrevistas, o nosso Papo Nocaute tá imperdível. Eu terei a honra de receber aqui no estúdio do Canal 9 o professor, o instrutor de Krav Maga, Carlos Lovato, que vai falar um pouquinho sobre essa arte marcial. Depois, o mestre Oliveira de Jiu-Jitsu também vai falar um pouquinho sobre benefícios, quebrar alguns paradigmas desta tão famosa arte marcial. E para finalizar, eu vou receber aqui o alemão que trabalha com self-run, que são as corridas de rua. Então, fica aí que hoje realmente está imperdível. Quadro novo, Dica da Nutri, também vai rolar no nosso programa. E, claro, eu não poderia começar o programa de hoje dando um parabéns todo especial ao nosso guerreiro, Verdun, que ganhou uma luta duríssima contra o Velasquez no final de semana passado. Parabéns a esse atleta, agora é o nosso campeão dos pesos pesados. E quero aproveitar também a oportunidade para parabenizar os atletas de Marília ligados ao fisiculturismo: Rafael Brandão, primeiro colocado no Campeonato Paulista, Arnaldo Terra, a doutora nutricionista Marcela Miller, que ganhou na categoria Wellness. Então a galera de Marília tá quebrando geral nos campeonatos. Segura na cadeira que o bicho vai pegar. Se liga aí, meu querido terráqueo, tá curtindo o nosso programa de hoje? Foi feito com muito carinho, especialmente para você. E é com todo carinho, toda honra que eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do Canal 9 o instrutor de Krav Maga, Carlos Lovato. Seja bem-vindo, meu parceiro. Muito obrigado pela sua presença. Mais conhecido como Carlinhos. Carlinhos, não é? Isso mesmo. Bacana. Bom, o professor aqui, o instrutor Carlinhos, ele vai falar um pouquinho sobre essa arte marcial que é o Krav Maga. Carlinhos, antes da gente entrar no assunto dessa arte marcial, eu gostaria de falar um pouquinho sobre você. Eu acho bacana o nosso programa Nocaute, porque a gente busca falar um pouquinho da arte e do profissional, né, que instrui os atletas dessa arte marcial. Por que você escolheu o Krav Maga? Como tudo isso começou? Bom, começou pelo fato, como todo brasileiro, né? Eu acabei sofrendo algumas situações de tipo violência urbana. Foi então que eu acabei pegando e procurando alguma arte marcial que tivesse de tudo um pouco, tá? Desde o boxe clássico até o solo do jiu-jitsu japonês, voltado literalmente mesmo para a defesa pessoal. Foi aí que, dentro de algumas pesquisas que foram feitas, eu peguei e descobri a Bucan. Né? A Bucan hoje é a maior escola de Krav Maga do mundo, onde eu faço parte hoje do quadro de instrutores que acabaram fazendo alguns cursos voltados para defesa pessoal. E me fala uma coisa, você começou aqui em Marília? Não. Não, em Marília, não existia, né? Não, Marília hoje, nós somos na verdade da Bucan, sou eu apenas que tenho em Marília. No estado de São Paulo nós já estamos em alguma quantidade bem grande de instrutores. A sede da Bucan é no Rio de Janeiro, tá? A gente acaba ficando entre 15 a 20 dias fazendo algumas situações reais lá dentro da coisa Bucan. E hoje no Brasil existe já alguns, pouquíssimas faixas pretas existem no coisa do Brasil, mas no mundo hoje a Bucan ela tem um número expressivo hoje de atletas, tipo praticantes mesmo, na coisa verdade. Perfeito, show de bola. Telespectador do programa Nocaute, ficou curioso? Professor, o que é o Krav Maga? O Krav Maga é uma arte marcial israelense, tá? Ela foi desenvolvida exclusivamente para defesa pessoal. Ela foi criada por Imi Lichtenfeld no ano de 1970, 1971, uma arte marcial muito nova. Ela é muito nova, comparado com as outras artes marciais. Ela foi desenvolvida inicialmente para o exército, tá? Quando o Imi foi até Israel pela própria migração,
ele começou a ensinar o exército, que são as tropas especiais de Israel. Em torno de 1970, 1971, foi onde ele teve a ideia de criar realmente a arte marcial Krav Maga, que hoje é considerada uma arte marcial reconhecida no mundo, mesmo sendo a mais nova hoje do mundo. Comparado às outras que são milenares, né? Como o judô, o criador que foi Ime, ele ganhou muitos títulos no boxe, no greco-romano, um judoca de muitos anos. Então o Krav Maga, ele tem na sua essência muito de várias artes marciais, tá? Entendi. Principalmente até o respeito que existe dentro de uma entrada de tatame. Entendi. Me fala uma coisa, a palavra Krav Maga, o que significa? Krav Maga significa, em hebraico, significa combate de contato. Tá? Perfeito. Porque no Krav Maga, quanto mais próximo o teu adversário ou o teu oponente tiver de você, melhor. No caso, mais perto seria no caso ideal, né? Entendi. Vocês, tá? Me fala outra coisa, o Krav Maga é considerado uma arte marcial? Então, pelo contrário que muitas pessoas pensam, o Krav Maga ele é considerado sim uma arte marcial e é a única arte marcial no mundo desenvolvida exclusivamente para a defesa pessoal. Então, ela é reconhecida por várias outras instituições, a Wingate em Coisa Israel. No Brasil, a gente tem aquela ideia que na escola nós aprendemos o futebol, o basquete, o vôlei. Em Israel, a criança ela aprende desde muito nova na escola o Krav Maga. Então, ela é sim uma arte marcial de extrema violência, né? Porque os golpes nós aprendemos por mais próximo possível que seja. E é considerada assim uma arte marcial. Outra pergunta, qualquer pessoa pode praticar Krav Maga? Mulheres, crianças, idosos, existe algum tipo de restrição? Não, eu tenho desde de pessoas, desde parte de 60 anos até criança de 8 anos. Pela própria cultura deles, não existe diferença entre homem, mulher e criança. Então a arte já traz isso junto com ela, tá? Do mesmo jeito que nós treinamos com homens, nós treinamos com mulheres e treinamos também com criança, tá? Claro que a gente tenta colocar uma criança acima de 8 anos. A Bucan hoje ela tem alguns módulos para tipo criança que são outro tipo de coisa, linguagem. Por ser uma arte marcial de extrema violência, a gente tem que trazer isso para a cultura do Coisa Brasil com uma certa tipo delicadeza. Precisa ocidentalizar o negócio. Isso, porque senão a criança acaba um pouco ficando assustada. Mas eu tenho bastante crianças lá que a gente tem feito um belo trabalho com eles lá. Entendi. E outra coisa, existe algum equipamento de segurança, uma arte marcial que precisa de um kimono ou de uma tornozeleira? Não, vem com o tempo mudando muito isso, tá? Antes nós usávamos, as pessoas falavam assim, vamos usar luva. Hoje permite que usam algumas coisas poucas, tipo luva, nós não usamos saqueira, nós não usamos nada disso. Nós trabalhamos por aproximação, o mais real possível, tá? Queda. Por quê? Porque o Krav Maga ele é desenvolvido para defesa pessoal. Então na rua não vai ter, dá licença, vou pôr uma luva, não. Então a gente já treina o mais real possível. Uma situação real mesmo. Uma situação real. Claro, a gente tem vários profissionais que querem treinar e tal. Posso usar uma luva? Claro que pode, né? Mas normalmente um treino nosso lá, nós não usamos nada. E o esquema de graduação, faixas, existe também? Então, isso é uma coisa que as pessoas ficam muito com dúvida, porque muitas das vezes a gente vê, na própria internet e tal, a gente vê pessoas treinando sem kimono. Quando o Krav Maga foi criado, ele foi criado baseado em várias regras, e uma delas é o uso do kimono. Nós usamos kimonos brancos, sempre, com o símbolo da escola, né, Bucan, e nós seguimos algumas regras que não podem fugir, porque a escola ela segue as regras, porque o Krav Maga ele tem se perdido muito com o tempo. A gente tem visto que o que nós chamamos hoje da Bucan, do Krav Maga original, que foi ensinado na sua essência, ela está sumindo. Entendi. Tá? Então a Bucan ela tenta resgatar isso, ela tenta resgatar o que foi ensinado pelo criador, pelo Ime. Tá? Então a gente não segue, nós não fazemos
seria o mesmo que a gente pegar o judô hoje e falar, a partir de hoje vocês vão começar a treinar de short e coisa camiseta. Tá? Então, o Krav Maga, sim, nós usamos kimono, treinamos de coisa kimono, nós fazemos algumas pegadas com kimono e sem, claro, a gente ter uma noção real do que E faixa? Tem faixa também? Tem faixa, nós seguimos faixas branca, amarela, laranja, verde instrutor, depois azul com instrução, tá? Marrom e preta. Perfeito. Pouquíssimas faixas pretas existem no Coisa do Brasil. No mundo existem alguns, mas no Krav Maga a faixa preta é um nível muito alto. Hoje nós estamos no Brasil, um dos diretores que são da Bucan é o Yaron, tá? E Yaron, ele é o 9º Dan. Não existe nada mais hoje no mundo uma pessoa viva acima do 9º Dan. Ele foi um dos primeiros faixas pretas. A Bucan foi a primeira escola que o criador fez e passou às mãos dele. Tá? Até hoje ele traz isso pra gente, então a gente segue fielmente o que foi ensinado. Uma filosofia mesmo, sim, né? Perfeito. Sim. Bom, como qualquer outra arte marcial, eu acredito que o Krav Maga tem vários benefícios. Você poderia destacar alguns desses benefícios para o praticante que começa nessa arte marcial? Veja bem, a gente faz um trabalho de início dentro da parte física, aeróbico, mas nós não seguimos assim, as pessoas falam, eu quero perder quilo. Não é voltado para esse tipo de coisa. Claro, existe um preparo, você precisa ter um tipo de coisa de preparo, a gente chega até no coisa limite, porque uma situação de rua leva você num estresse muito alto. Às vezes, no limite mesmo, 10 minutos de treinamento equivale a 1 minuto de um estresse dentro da rua real. Então, o fato é que os benefícios voltados a isso é a autoconfiança, tá? E tudo aquilo que engloba esse tipo de coisa. Existem muitos casos hoje, que até chega até nós, a criança que sofre bullying na escola, que é o antigo, nós chamamos de bullying, a palavra bonita hoje. Na nossa época não tinha, né? A gente sofreu isso tudo e tal, mas assim, claro, voltado hoje, mas só que é um negócio muito sério hoje, porque a criança acaba ela não chegando a nem comer e tendo vergonha de dizer para a mãe. Então a arte marcial, principalmente qualquer arte marcial que trabalhe com isso, ela leva a criança numa autoconfiança tão grande. Veja bem, não existe o estímulo da coisa violenta, claro, mas sim o direito da pessoa se defender. Como toda defesa, existe um presente sempre depois, né? A gente se defende atacando também, claro. Mas a gente faz um trabalho com a coisa criança para que ela se sinta à vontade. A pessoa que sabe a autodefesa, ela não tem por que arrumar coisa confusão, porque quando isso acontece, ela se sente, estou totalmente confortável. Então não existe isso. Normalmente quem sabe não entra nesse tipo de coisa confusão. Perfeito. Não existe esse tipo de... Professor, o objetivo do programa Nocaute é despertar nas pessoas o interesse pela arte marcial, pela musculação, enfim. Eu gostaria que você falasse com o público lá de casa o porquê praticar o Krav Maga. Desperta o interesse na galera lá em casa. Olha, o que mais a gente passa para as pessoas é assim, todo mundo tem o direito e o dever de se defender, tá? Esse é um dos pontos principais. Hoje no mundo que nós vivemos hoje, é de extrema necessidade que você saiba pelo menos se defender, tá? A gente não estimula nenhuma hora a parte da violência, mas você que se sente de alguma forma, eu não sou capaz para esse tipo de coisa, venha conhecer o Krav Maga, você vai ter a oportunidade de pegar e conhecer coisas que usaram na guerra, que são até hoje usados. É uma aula extremamente dinâmica e que vocês vão gostar bastante. Show de bola! O pessoal ficou interessado? Onde achar o professor Carlinhos? Olha, nós temos hoje nós só estamos na Bore, tá? Do João Paulo Franco, tá? Academia Bore, eu vou passar o site que fica mais fácil, até é o www.bucanmarilha.com.br. É Bucan com K e N de navio no final, bucanmarilha.com.br, tá? Hoje a turma formada, nós estamos na Bore, tá? A intenção nossa é fortalecer a cada vez mais essas turmas, e quanto maior a turma, com certeza é muito mais dinâmico. Forma novos instrutores também para poder ensinar mais. A intenção é essa. O criador do Krav Maga,
o que ele sempre pediu, para que formasse outros instrutores, para que todas as pessoas que têm a vontade e queira se pegar e defender, que aprenda com nós aqui. Né? O Krav Maga. Essa é a intenção do Krav Maga. Perfeito. Também. Professor, muito obrigado pela sua presença. Agradeço, estamos encerrando a entrevista com o instrutor de Krav Maga, Carlos Lovato. Tenho absoluta certeza que você curtiu muito aí em casa, ficou interessado, entre em contato com o professor. Pensou em qualidade de vida? Pensou em lutas? Pensou em esporte? É o programa Nocaute. Cê é louco, hein, Cachoeira? Hoje o nosso programa tá inacreditável, então não sai daí, tem muito mais. E na volta da próxima luta entre dois espartanos, eu terei a honra de receber aqui no estúdio do Canal 9 o meu querido amigo parceiro Marcos Renato, o alemão para os mais íntimos, que ele vai falar um pouquinho com a gente sobre o tema Personal Room, a empresa de consultoria que ele tem. Então não sai daí, o programa Nocaute volta já. Se liga aí, programa Nocaute voltando na sua TV, Canal 9, TV Cidade. E agora, tenho certeza que você ficou suado aí da luta, então pega a sua toalhinha, porque eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio o Marcos Renato. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Bom, tema de hoje, do meu querido parceiro e amigo Marcos, o alemão, a gente vai falar um pouquinho sobre o Personal Room. É isso, né, isso. Alemão? Sim, bom, hoje a gente vai tá focando mais nessa parte da corrida de rua aí. Perfeito. Bom, antes da gente falar sobre o Personal Room, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua história na educação física, nesse mundo de musculação, de personal de rua, desses grupos que vocês montam de consultoria. Fala um pouquinho sobre a história do Marcos Renato. Certo. Para quem não me conhece, Marcos, né? Eu vim para Marília em 2003, vim com o intuito de fazer o colégio aqui, jogar futsal, eu jogava pelo Iara na época. Então já veio de uma base aí do esporte, né? E 2006 foi quando eu comecei a fazer a faculdade e por um tempo eu fiquei parado também, focando nessa parte de futsal. E depois em 2008 eu voltei e acabei me formando no final de 2011 em bacharel e depois eu acabei fazendo a licenciatura. Então formei aqui mesmo em Marília, aqui na Unimar. E a assessoria veio logo depois, né? Em 2008 mesmo, quando eu voltei para a faculdade, eu já tinha, eu e meu irmão, que também é formado, também faz parte do projeto, a gente assumiu as categorias das escolinhas de futsal do Colégio Sagrado. E a partir daí foi quando a gente deu início realmente assim da parte de assessoria, tá? Depois da nossa formação, a gente acabou fazendo um trabalho voltado na parte de academia também, de personal. E há 2 anos atrás eu meio que aventurei nessa parte de corrida, né? Foi quando, por um objetivo que eu tinha, que era, tava com uns quilinhos a mais. Hoje em dia, às vezes eu conto para as pessoas, às vezes não acredito, eu tava praticamente 10 quilos a mais do que eu tenho hoje. Caraca, perdeu bastante. Então, foi aí que eu comecei a me aventurar na corrida de rua, mas não com aquele intuito de fazer um trabalho voltado para a corrida de rua. Aí, há 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, foi quando eu falei, por que não unir tanto a parte de futsal, a parte de academia e tudo mais, e a gente montar... criar mesmo a assessoria esportiva. Foi quando aí eu acabei me especializando na parte de corrida de rua e foi aí a partir de diante que a gente começou a ter E a MLF, assessoria esportiva, então, ela engloba tudo, personal de academia, corrida Sim. de rua, futsal. Além desse projeto, eu já citei o meu irmão, o professor Léo, também a minha noiva também é formada em educação física também, então ela já trabalha no estúdio também que faz tipo de fortalecimento, trabalha com funcional também. Então os 3 aí formatos que acabam englobando toda essa parte aí desse esporte. Perfeito. O que é o Personal Room? O Personal Room na nomenclatura aí, é o personal mesmo de corrida, aquele que vai estar do seu lado ali, passando toda a parte de treinamento, acompanhando do início ao final, tá? Algumas pessoas me perguntam se é só a parte de personal ou tem algumas turmas de treinamento, tá? Então a gente acaba meio que tendo esses 2 trabalhos.
Durante a semana, normalmente é o de personal ali, a gente fica ali do lado do aluno, acompanhando até o final. Você corre com o aluno? Por exemplo, eu e o meu diretor cachorro louco, Marcelão, a gente precisa perder um pezinho. Então, se você fizer um trabalho de assessoria conosco, nós vamos correr junto. Sim. Entendi. Tem dias aí que acaba correndo 20, 25 km no dia, então é bem puxado. Então, assim, esse é o trabalho de personal ali, que está individualmente, né? Só que a gente acaba fazendo algumas turmas também, tanto durante a semana quanto principalmente no final de semana, porque alguns alunos treinam de manhã, outros à tarde, então acaba não se conhecendo. Então, para criar aquele vínculo ali, das pessoas se socializarem mesmo, a gente acaba marcando um treino no mesmo horário, então o pessoal vai se conhecendo ali, vai criando uma equipe mesmo de corrida de rua no final de semana. O esporte, corrida de rua, eu estava lendo esses dias na internet, ele é o esporte que mais cresce no Brasil, isso é verdade? Verdade. Na sua opinião, por quê? Olha, pesquisas já mostram isso mesmo, que está sendo o esporte que mais cresce no Brasil. Hoje já é definido como o segundo maior esporte no Brasil, só perde para o futebol. O porquê disso? Muitos, às vezes, entra em uma contradição, que no final a gente vai acabar falando sobre isso. Muita gente acha que é muito fácil ir lá, só correr e tal. A princípio, é uma coisa teoricamente, sim. Teoricamente é fácil. Você pega um tênis lá confortável, uma roupa apropriada lá, mais folgadinha, tem algum local, às vezes até um bairro que é mais tranquilo e acaba correndo. Mas no final acaba não sendo uma coisa tão fácil, né? Que aí vai entrar numa outra questão, a questão de o que o atleta, o que o aluno precisa fazer de imediato ali para estar começando a correr ou não. Primeira coisa, procurar um profissional capacitado mesmo, porque a gente tem que diferenciar o que é a corrida ou o que é sair para correr. Isso daí alguns cursos que eu participei, e isso você pegando assim, teoricamente, pesquisando na internet, você vai saber a diferença disso. A corrida mexe muito com a parte fisiológica do atleta, a parte biomecânica e a parte metodológica, e os tipos de treinamento que você vai estar fazendo. E o sair para correr é um exemplo. Você está indo para pegar um ônibus, no ponto de ônibus ali e tal, você percebe que está meio atrasado, você vai acabar saindo correndo ali. Nesse sair correndo, você vai estar preocupado com a respiração, com o jeito de correr, a sua postura, braço, vai estar. Então, assim, você só quer chegar lá no horário certo para não perder o ônibus. Entendi. Então a gente tem que saber diferenciar. O que vai estar diferenciando isso? É um treinamento bem feito. Isso vai entrar com umas outras parte de musculação, parte de suplementação, parte de dieta. Porque então, até mesmo porque tudo vai depender do objetivo da pessoa. Com certeza. Muitas vezes, no meu caso, eu quero perder peso, aí outra pessoa quer só para fortalecimento, condicionamento. Então, eu acredito que o trabalho da assessoria é esse, diagnosticar o objetivo da pessoa e trabalhar em cima disso. Primeiramente, a gente já vai estar fazendo uma avaliação ali, na conversa mesmo, qual que é o seu principal objetivo, qual que é a sua principal, o que você fez, o que fez você chegar até a nossa assessoria. Por quê? Vamos imaginar que nós dois lá, eu estou querendo correr, eu quero emagrecimento, você também quer o emagrecimento, mas pode ser que o treinamento que sirva para mim, para você não vai servir, porque eu sou cardíaco, tenho a pressão alta, por exemplo, então... Também, então isso tem que ser tudo levado em conta. Mas isso, a gente faz alguns testes, tanto em academias, quanto em algumas clínicas, até mesmo ao ar livre, até mesmo uma simples corrida, a gente já vai diagnosticar algumas coisas que pode estar acontecendo com o aluno. Uma má postura, o jeito dele acabar pisando no chão, de entrar com o pé no chão, que a gente fala, da aterrissagem, algumas dicas, questão de respiração. Então isso tudo a gente vai já estar orientando, no primeiro encontro a gente já vai estar orientando. E fazendo alguns testes também, que é claro que a gente vai possivelmente ver algum desequilíbrio muscular. Então às vezes o aluno... muitas das vezes sai para correr,
chega um certo momento, comecei a sentir uma dor no joelho. O que está causando isso no joelho dele? Perfeito. Essa dor. É um calçado que às vezes já não está apropriado ou já está desgastado, porque muitas das vezes você acha que está novo tênis e acaba o amortecimento já não tá legal mais. Então, isso tudo a gente vai vendo com o aluno ali, trocando uma ideia para ver o que pode ser feito com ele. Professor, você pode dar algumas dicas para os telespectadores de casa que querem praticar a corrida de rua e muitas vezes não têm oportunidade de ter uma assessoria esportiva? Fala para o público lá de casa, o público nocaute, sobre alguns cuidados que as pessoas devem tomar. Primeiramente, como já foi dito, tênis adequado, o mais confortável possível. Algumas roupas que também acabam sendo roupas leves ali, que não pese muito, tá? Principalmente um local bem apropriado. Hoje aqui em Marília nós temos alguns lugares apropriados. Tem Pedro Sola, que é pista de atletismo, temos a Avenida Esmeraldas, temos alguns bairros também que não tem tanto fluxo de carros ali também, então tem que tomar muito cuidado. Para quem está correndo à noite, roupas bem claras também, porque não adianta ir com uma roupa mais escura assim, que acaba ocasionando algum acidente aí. Se hidratar bem, sempre ter uma garrafinha do lado ali, nunca ir em jejum, tá? Tem alguns atletas que acabam fazendo algum treinamento na parte da manhã, só que eles já são um pouco atletas, já tem um nível já de experiência no esporte, então se ele já está acostumado, não vai querer às vezes acompanhar ele, mas se alimente bem, se hidrate bem, que dá certo. Sim. Consegue o seu objetivo. Sim. Pessoal ficou interessado na assessoria esportiva MLF, como encontra vocês? Passa o contato para o público nocaute. Certo, pode entrar pelo telefone 99-639-6622, pode falar diretamente comigo mesmo, ou através das redes sociais, tem o Facebook também da assessoria, é só procurar lá MLF, assessoria esportiva, e curtir lá, entrar em contato, chamar inbox. Perfeito, professor, muito obrigado pela sua presença. Encerro aqui a entrevista com o Marcos Renato, falou um pouquinho sobre o Personal Room. Tenho certeza que despertou o interesse aí você em casa, então bora praticar atividade física, bora cuidar da sua saúde. É o programa Nocaute, lutando pela sua qualidade de vida. É isso aí, Geração Nocaute, programa de hoje sensacional. Tá com saudade aí? Bora curtir um clipe espetacular sobre o que tem de melhor de arte marcial. Segura na cadeira! Esse é o Mundo Nocaute, o programa com muita informação, muita luta, tudo que é ligado à qualidade de vida. E pensou em qualidade de vida? É claro, dica da Nutri de hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre um ingrediente praticamente indispensável no nosso dia a dia, o sal. Afinal, será que ele é mesmo um vilão na nossa alimentação? Quimicamente, o sal de cozinha é o cloreto de sódio, que nos traz benefícios, com a manutenção do volume de líquidos no nosso corpo, evitando a desidratação e permitindo assim um controle das funções vitais do nosso organismo. E como excessos nem sempre são bons, altas quantidades de sódio em nosso corpo facilitam a retenção hídrica, podendo aumentar a pressão do sangue dentro dos nossos vasos sanguíneos, causando o que chamamos de hipertensão arterial. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, nós brasileiros consumimos em média 10 gramas de sal. Isto é o dobro do que são recomendados, apenas 5 gramas. Parece muito, não é? O grande problema é que a maior parte deste consumo não está no sal de cozinha que nós utilizamos na preparação dos alimentos, e sim nos alimentos industrializados que consumimos, na forma de conservantes. E para acabarmos com esse problema, basta darmos atenção especial aos rótulos dos alimentos durante a compra, analisando as quantidades de sódio e escolhendo alimentos com baixo teor desse nutriente. Então fique de olho e faça boas escolhas para o seu dia a dia. E até a nossa próxima dica!
Programa Nocaute, trazendo tudo que é ligado à saúde e informação, especialmente para você. E é com muito carinho, muita honra que eu recebo aqui no estúdio do Canal 9 o Mestre Oliveira. Seja muito bem-vindo, meu querido, satisfação em recebê-lo aqui. E seja sempre bem-vindo, o programa está de portas abertas para o mestre e para todos os seus atletas. Eu queria agradecer também aí e parabenizar o Flávio por esse maravilhoso programa aí, divulgando aí todos os esportes, né? Muito obrigado. Mestre, hoje o tema do nosso bate-papo aqui, claro, jiu-jitsu, não é? Antes da gente falar sobre o tema principal da nossa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre sua história, da onde veio o Mestre Oliveira, que todo mundo é muito curioso para saber. Então fala para o público Nocaute lá de casa. Queria mandar um abraço para a Marília e região, né? Todos os atletas aí que fazem jiu-jitsu, boxe, muay thai. Acho que está todo mundo unido hoje aí nessa mesma área. Eu, na verdade, sou do Rio de Janeiro, do Morro do Cantagalo. Fui para Niterói com 16 anos. Sou formado pela família Gracie de Jiu-Jitsu, principalmente ao Carson Gracie, né? E vim para Marília para divulgar isso e estamos aí. Legal. Bom, jiu-jitsu, tema da nossa entrevista de hoje. Me fala um pouquinho sobre a história do jiu-jitsu. Como começou o jiu-jitsu, o que significa a palavra jiu-jitsu, para que o pessoal conheça um pouquinho mais sobre essa arte marcial. O jiu-jitsu ele veio da Índia, né? Ele foi desenvolvido pelos monges que não podiam usar armas e ele usava as mãos, né, para trabalhar o jiu-jitsu. Aí foi onde ficou conhecido como arte suave, né? E divulgado no mundo inteiro pela família Gracie. Mestre, por que você escolheu o jiu-jitsu e não outra arte marcial? Na verdade, acho que eu não escolhi o jiu-jitsu. O jiu-jitsu me escolheu. Meu pai era um grande amante do Carson Gracie, via as lutas dele e ele queria que eu fizesse aquela arte ali. Através do meu pai, eu também me apaixonei pelo jiu-jitsu e vendo o grande mestre Carson Gracie também ganhando várias lutas e outros atletas deles. Claro que, como qualquer outra arte marcial, o jiu-jitsu tem vários benefícios. Na sua opinião, quais são os principais benefícios que o jiu-jitsu traz para o praticante que logo que ele inicia ele já consegue observar? Na verdade, o primeiro benefício é a autoestima, né? Te dá uma autoestima muito boa. Depois vem a saúde, né? Os treinamentos te dão muita saúde, muita força, né? E também no dia a dia ali eu acho que é uma filosofia de vida, né? E existe alguma restrição entre mulheres, crianças, idosos, portadores de necessidades especiais? Você tem todo esse público na sua academia? Tenho, principalmente esse público, né? É um público que só treina para saúde, para autoestima, né? É um público diferenciado, né? Idade geralmente de 8 a 60 anos eu tenho esse público na minha academia. E na sua equipe tem vários atletas que estão se destacando nos campeonatos. É isso, você tem uma equipe muito forte no jiu-jitsu e no MMA? Perfeitamente, Flávio. Desde que eu cheguei em Marília, graças a Deus, eu nunca deixei de fazer um campeão, né? Estou o ano todo campeão, eu faço campeão o ano inteiro e não é só um campeão. Esse é o diferencial, na verdade. Às vezes o cara tem lá um campeão, não. Na nossa equipe tem vários campeões. É no Master, é no Sênior, é no MMA, já fizemos campeões de boxe, até campeão de judô, que não é muito a nossa área, mas já fizemos. Esses dias mesmo o Everton Monteiro foi campeão de boxe, acabou de ser campeão de MMA de novo, Alex Bassani, entre outros campeões que tem ali. E me fala uma coisa, só existe um campeão. Como que você, como mestre, trabalha essa volta do atleta quando ele não ganha? Porque muitas vezes falta alguma coisa, né, mestre? Às vezes ele chega no campeonato e não consegue ser o campeão. E esse trabalho de recuperação? Bem, primeira coisa tem que trabalhar a cabeça do atleta, né? Saber por que perdeu e aceitar a derrota da maneira mais possível de você voltar a lutar, né? Porque se você não entrar com a cabeça boa, você já perdeu a luta, né? Então a gente tem que trabalhar muito a cabeça do atleta, que nós professores também somos um psicólogo esportivo, né? Botar o atleta para lutar é muito difícil. E o que eu aprendi no Carson Gracie lá no Rio de Janeiro foi isso: botar o atleta para lutar, fazer o cara lutar. Perfeito. E me fala outra coisa, como que funciona o esquema de graduação no jiu-jitsu? Esquema de graduação, assim, cada equipe eu acho que tem um sistema diferente. Filosofia? Uma filosofia diferente. Eu procuro
trabalhar na base que eu aprendi com o mestre Carson Gracie, né? Eu trabalho na base de grau, a cada 3 meses o atleta vai pegando grau, né? Treinando, se dedicando à arte ali, ele vai pegando sua graduação naturalmente. Entendi, muito bom. Bom, fala um pouquinho para o público nocaute lá de casa, por que, na sua opinião, a galera deve praticar o jiu-jitsu? Não só o jiu-jitsu, mas como qualquer esporte. Mas o jiu-jitsu, como é uma arte suave, onde você não trabalha ali o soco, os chutes, é uma arte xadrez, né? Vocês têm que conhecer, porque às vezes você está lá de fora, você vê 2 atletas embolados, não sabe o que é. Você tem que vir fazer, conhecer, fazer uma raspada, fazer uma defesa pessoal para saber o que é o jiu-jitsu. Na sua opinião, qual é a porcentagem de importância do jiu-jitsu no MMA? Totalmente, totalmente. Vimos aí o último Vale Tudo que teve aí. O Cigano mostrou um boxe muito bom, mostrou um Muay Thai muito bom, mas a luta foi definida no chão, com o estrangulamento, né? Então vamos entrar em polêmica. A luta do brasileiro, o Vitor Belfort, contra o Chris Weidman. Na sua opinião, o que aconteceu ali? Porque ele veio de uma escola que é a mesma que a sua. É a mesma que a minha. Eu acho, Flávio, que é o seguinte, o Vitor ele esqueceu o chão. Todos os treinos que eu vi, pelo menos do Vitor na televisão, ele trabalhava muito alto, trabalhava muito boxe, o Muay Thai, não falando mal de arte nenhuma, claro. Mas ele esqueceu o chão. Tanto é, quando ele foi pro chão, ele virou faixa branca no chão. Na hora que precisou, não tinha chão nenhum. O cara passou a guarda dele, montou não deu uma barrigada, não fez uma saída de quadril e ficou tomando ali. E ao contrário, o que nós vimos na semana retrasada, o Verdun finalizou com uma guilhotina, é isso? Inclusive ele até me surpreendeu, que eu achei que ele ia já puxar pro chão, ele não fez isso, ele abriu um caminho no alto para ganhar a luta, que foi os jabs, os diretos, quebrando a cara ali do seu adversário, né? Do Caim Velasquez, e depois finalizando, né? Deu uma aula de MMA, deu-lhe pancada no alto, no chão foi uma linda guilhotina que, meu irmão, se não tivesse tirado, tinha dormido. Tinha arrancado a cabeça. Tinha dormido. Bom, mestre, público lá de casa se interessou na prática do jiu-jitsu, onde encontrar o mestre Oliveira? Você pode me encontrar no CT, né, que é ali na frente do Chiesa, atrás da Constru Forte, saída ali Papai. Nós estamos todos os dias ali, de 7 da manhã às 10 da noite. Estamos também na academia Body Trainer, estamos na academia Atitude também, e numa academia nova que abriu ali perto do San Remo. A gente pode procurar a equipe ali, estamos ali quase o dia inteiro. Perfeito. Programa Nocaute finalizando hoje a entrevista com o grande, a lenda viva aqui de Marília, mestre Oliveira. Então não sai daí, programa Nocaute tem muito mais. Programa Nocaute encerrando hoje, Canal 9, TV Cidade. Foi com muito prazer que recebemos aqui no estúdio do Canal 9 o professor, o instrutor de Krav Maga, Carlos Lovato, explicando um pouquinho sobre essa arte marcial. Depois nós recebemos o Marcos Renato, o alemão. Ele falou um pouco sobre o personal room, as corridas de rua, deu dicas incríveis para você que pretende praticar esse esporte. E finalizamos com o mestre Oliveira falando um pouquinho sobre o jiu-jitsu. E claro, a dica da Nutri de hoje foi sensacional sobre o sal, tirando dúvidas e melhorando, claro, a sua qualidade de vida. Fique com Deus, uma excelente semana e até o próximo programa. Sucesso, reconhecimento, fama, glória. Muitos de nós lutamos por motivos assim. Mas não se constrói um bom nome da noite para o dia. É preciso trabalhar muito, ainda que haja tropeços e quedas. É preciso superar os obstáculos. É preciso ter motivação, perseverar, insistir. A vida é uma sucessão de batalhas. Emprego, família, amigos, todos nós temos um status atual. Brothers, what we do in life echoes in eternity.
e temos também expectativas com relação ao futuro. 3 weeks from now, I will be harvesting my crops. Imagine where you will be, and it will be so. No entanto, as reviravoltas do destino nos surpreendem. Greatness is a vision. Exactly. Nem sempre dá para se fazer só o que gostamos, mas aquele que gosta do que faz e sente orgulho em fazer melhor, a cada dia vai mais longe. Há momentos de calmaria e há momentos agitados, decisivos, em que apenas a boa intenção não basta. É quando a vida nos cobra coragem, arrojo, criatividade e um inabalável espírito de luta. A verdade é que os problemas e os reveses ocorrem com maior frequência do que gostaríamos. Os tempos mudam, surgem novos desafios e novos objetivos. Os guerreiros olham nos olhos do futuro sem medo, sem arrogância, mas com a confiança de quem está pronto para o combate. Viver é também estar preparado para as situações difíceis. O modo como encaramos as dificuldades é que faz a diferença. Às vezes nos perguntamos: como enfrentar as mudanças radicais que se apresentam diante de nós? Como atuar num novo cenário, onde coisas que fazíamos também precisam ser reaprendidas? Strength and honor. Como lutar sem deixar para trás valores fundamentais? E mais, como saber a medida exata a ser tomada no momento certo? O mais incrível é que justamente diante de situações adversas, muitos redescobrem o que tem de melhor: a ética, a amizade, a capacidade de criar novas estratégias fundamentadas na experiência, o talento para promover alianças positivas, o espírito de liderança, a consciência da força que reside no verdadeiro trabalho em equipe. Tudo isso aflora quando as circunstâncias exigem, quando se sabe que existe um objetivo maior a ser alcançado. Claro que não é fácil abandonar hábitos, costumes, não é fácil adaptar-se aos novos meios ou usar recursos aos quais não estávamos familiarizados. Mas todo guerreiro sabe que pessimismo e insegurança nessa hora só atrapalham. Ainda que a ameaça venha de vários lados, com agilidade, força e determinação podemos alcançar o resultado. A combinação de energia e inteligência, assim como o equilíbrio entre a razão e a emoção, são fundamentais para o sucesso. É uma sensação extremamente agradável chegar ao fim de uma etapa com a consciência do dever cumprido e obter a consagração, o respeito de todos, o reconhecimento dos colegas, a admiração das pessoas que amamos, ouvir o próprio nome com orgulho. Aquele orgulho de quem viu nos obstáculos a oportunidade de crescer. O orgulho de quem soube enfrentar as turbulências da vida e vencer. O orgulho de ser um vencedor que não abriu mão dos seus valores fundamentais. Levo